Logo no começo do semestre, a gente comentou um pouquinho a respeito do conceito de polinômio, né? Polinômio é uma função, né, que é bastante importante, tem um conjunto de expressões e de atividades matemáticas, né, que são reduzidas a polinômios. Mas o que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão dada pela soma de diversas potências, né? Então, a expressão geral que está indicada logo aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, aqui, olha, né? O P de x aqui, olha, P de x é um polinômio. Você tem um termo multiplicando x elevado a zero, que é 1. Eu não precisaria ter colocado esse x elevado a zero aqui, poderia ter simplesmente colocado só a zero, coloquei só para exemplificar. 1 a 1 vezes x elevado a 1, a2 vezes x elevado a 2, e quantos termos mais eu tiver, até o termo a n, x elevado a n. Então, veja, este A0, A1, todos esses números que multiplicam x são constantes, que podem ser inteiras ou não, particularmente são constantes, né? E o que a gente consegue definir aqui também é o seguinte: o maior expoente que você tem dentro de um polinômio determina o que a gente chama de grau do polinômio. Então, um polinômio de grau n é porque o maior expoente é n, é um número, né? Se você tiver o maior expoente sendo 3, é um polinômio de grau 3, assim, por aí vai. Tá? Bom, outra coisa importante aqui é o seguinte: bom, o que é a raiz de um polinômio? Quando você pega uma expressão como essa grandona aqui, a raiz do polinômio, o polinômio são todos aqueles valores nos quais você substitui em x, né, e faz com que o resultado do cálculo todo seja zero. Então, raiz é todo número que substituído no lugar de x, né, faz com que essa função, faz com que esse polinômio seja zero. Tá? Bom, uma coisa importante que a álgebra fornece para a gente é o seguinte: qualquer polinômio, né, de grau n, ele sempre vai ter n raízes, ou seja, vai ter n números que substituídos ali para cada valor de x, você tenha zero como polinômio, né? Agora, o importante é você saber se essas raízes são reais ou se são complexas. Tá? Uma raiz complexa é aquele número que é obtido a partir da raiz quadrada de um número negativo, né? Não convém muito a gente entrar em questão aqui, mas vão existir soluções que seriam chamadas complexas ou imaginárias. Bom, vamos começar com o polinômio mais simples aqui, que é o polinômio de segundo grau. O polinômio de segundo grau, grau 2, né, é a famosa equação de segundo grau, né? Na verdade, não é uma equação de segundo grau, né? A equação é quando ela é igual a zero. É uma função de segundo grau. Tá? Então, uma função que tem um termo constante, que eu estou chamando de a, multiplicando o valor de x ao quadrado, vezes um termo constante b, multiplicando x, e um termo constante c multiplicando aquele x elevado a zero. Então, ax quadrado mais bx mais c, né, é um polinômio de segundo grau. Lembra que a, b e c são números positivos, negativos, eventualmente nulos. Tá? Quando você pega um polinômio desse e iguala esse polinômio aqui a zero, tá, é a forma que a gente tem de determinar as raízes, né? Por quê? Porque raiz é exatamente o número que substituído no lugar de x faz com que essa função seja zero. E a gente sabe, particularmente no caso de um polinômio de segundo grau, que a forma que a gente tem de resolver isso é a chamada fórmula de Bhaskara. Aquela que diz o seguinte: que se eu pegar o termo b, né, substituir ele nessa expressão que está aqui embaixo, com um sinal negativo na frente, mais ou menos a raiz quadrada daquilo que a gente costuma chamar de determinante, né, que é este b quadrado menos 4ac. Tirar a raiz disso, né, efetuar a operação do numerador e dividir por duas vezes o primeiro termo, que é o 2a, né, o resultado que a gente obtém são as duas raízes que fazem com que, se substituídas no lugar de x, o resultado deste polinômio é zero. Tá? Então, isso daqui é uma das formas que a gente tem de determinar as raízes de um polinômio de segundo grau ou de uma função de segundo grau.
Bem, é possível a gente reescrever o polinômio num formato chamado de formato reduzido, né? Mas para que isso seja possível, né, é importante que a gente conheça as raízes daquela função. Bom, então, quando você utiliza aqui uma fórmula de Bhaskara para resolver as raízes, o resultado pode ser racional, ou seja, pode ser uma fração, né, finita, pode ser irracional ou pode ser imaginária. É uma fração irracional quando é uma dízima, quando você não tem aí um número final da razão, por exemplo, um terço. 1 dividido por 3 é um número racional, dá 0,3333333, é irracional. Né? Já se você pegar 1 dividido por 2, é um número racional, porque ele tem fim, é meio, 0,5 ou 1 dividido por 2. E quando você tem uma raiz imaginária, aquela que dentro daquele determinante, ou seja, dentro da raiz aqui, o resultado, o número que aparece lá dentro, é negativo. Pois bem, toda vez que a gente tem um resultado irracional ou imaginário, né, o polinômio é denominado de irredutível. Então, imaginário ou irracional, ele é irredutível. Agora, se as raízes forem inteiras, se forem positivas, negativas, se forem, mesmo que sejam números quebrados, fracionários, né, racionais, mas que o resultado seja um número finito, né, a gente diz que o resultado, que o polinômio pode ser reduzível ou o polinômio é redutível. Muitas vezes é possível a gente escrever um polinômio como o produto de outros dois polinômios de grau menor. Então, por exemplo, aqui, olha, se você pegar essa tabelinha que está aqui embaixo, né, o primeiro elemento aqui é um polinômio de grau 2, você tem x² menos a². Esse aqui, ó, né? X ao quadrado menos a ao quadrado é um polinômio que pode ser reduzido ao produto x menos a, x mais a, ou seja, o produto de dois polinômios de grau menor. Por isso que a gente diz que ele é redutível. Esse exemplo aqui de baixo, né, x ao cubo menos a ao cubo, também ele pode ser escrito como sendo o produto de dois polinômios reduzidos. Né? Ele começa com um x ao cubo, né, é um polinômio de grau 3, e ele se torna o produto de dois polinômios, um de grau 1 e outro de grau 2. Tá? E aí você tem algumas expressões, você tem essa terceira expressão que serve também como parâmetro. Essa expressão que é x² menos a² também é possível você escrever como um polinômio de grau 2, aqui, multiplicado por dois polinômios de grau 1. Além disso, existem os famosos produtos notáveis, né, que são essas duas expressões que estão aqui embaixo, ela é x mais a ao quadrado e x menos a ao quadrado. Importante a gente lembrar isso, né, que quando você pega x mais a ao quadrado, o conjunto ao quadrado, isso é a mesma coisa que você pegar o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo vezes o primeiro vezes 2, mais o último termo ao quadrado. Se o sinal daqui for negativo, tá? Então, o que vai trocar vai ser o sinal do primeiro para o segundo termo aqui. Okay? Aqui do lado aparece um conjunto de exemplos, né, que são numéricos, né, para você verificar a validade dessas reduções, dessas formas especiais de reescrever determinados polinômios. Uma das formas que a gente tem de reduzir um polinômio de segundo grau, né, se ele for redutível, é determinar suas raízes. Tá? Então, eu posso determinar, por exemplo, nesse polinômio aqui, eu posso determinar as raízes desse polinômio, uso o Bhaskara, substituo os números todos e descubro que as duas raízes, ou seja, os dois números que tornam essa função nula, né, são x igual a 3 e x igual a 2. Se eu substituir 3 nessa expressão superior, o resultado vai ser zero, e se eu substituir 2, também vai ser zero. Tá? Então, são as raízes. Né? Bom, particularmente, toda vez que a gente tem uma expressão neste formato, a gente pode dizer que a tua expressão é reduzida
ao produto de dois polinômios de primeiro grau, de grau menor, de tal forma que você vai colocar o x como primeiro elemento menos uma das raízes, multiplicado por x menos a outra raiz. Então isso vale sempre para qualquer polinômio que seja redutível. Particularmente, aqui do lado, eu peguei essa função aqui e construí um gráfico usando aquele software livre que é o GeoGebra, né? Posteriormente vai ter uma atividade para que vocês utilizem o GeoGebra, é um site fácil de você acessar, e o programinha também é bem fácil, você escreve a função lá e consegue plotar os gráficos com facilidade, conforme aparece ali. E aí eu plotei este gráfico, né? Coloquei o gráfico em termos de x e y, né? Como isso aqui é uma função de segundo grau, a gente lembra lá que uma função de segundo grau fornece para a gente uma parábola, né? Uma parábola tem concavidade positiva ou negativa, ou seja, é para onde o formato está apontando, se é para cima ou se é para baixo, né? Se a parábola é para cima, é porque o primeiro termo aqui, aquele termo que multiplica o x ao quadrado, é positivo. Se ele fosse negativo, a parábola seria para baixo, né? E aí, neste caso, eu construí o gráfico aqui. Neste gráfico, né, este número que está aqui e este número que está aqui, olha, são as raízes, né? Então, as raízes são os números que tornam, né, essa função zero. Portanto, todos os valores de x que você colocar aqui, olha, vão ter correspondentes valores de y aqui. Então, este eixo que está aqui, olha, é o meu P de x, tá? Ou o meu y. Tá? E aonde este eixo cruza, tá, o eixo das abscissas, que é este eixo x aqui, né, é onde você tem exatamente as raízes. Tá? Em particular, olha, isso aqui é o ponto mínimo da tua função. Ou seja, quando x é igual a 2,5, você tem o menor valor de y possível. Depois disso, ele volta a crescer e volta a ficar maior. Bem, nem tudo são flores, né? Quando você tem um polinômio de segundo grau, a gente domina muito bem, sabe muito bem o que acontece, consegue fazer um gráfico com bastante facilidade. Quando o polinômio aumenta o grau, a coisa fica um pouquinho mais complicada. A redução de polinômios de grau superior requerem aí algumas condições um pouco mais específicas. Particularmente, né, um polinômio de terceiro grau, um polinômio de grau 3, aquele no qual, dada a série de potências, né, o maior expoente é 3, né, uma das formas que você tem de reduzir o expoente é usando uma regrinha chamada regra de Brio-Ruffini. Então, a regra de Brio-Ruffini ela não é tão trivial assim, mas de toda forma eu estou apresentando o jeito, né, como que a gente consegue manipular essa expressão. Tá? Então, particularmente, para que a gente possa aplicar a regra, né, de Brio-Ruffini, é necessário que uma das raízes você conheça. Então lembre que todo polinômio tem um número de raízes igual ao maior grau desse polinômio. Então, se você tem aqui um polinômio de grau 3, você deve ter 3 raízes. Para que você utilize a regra de Brio-Ruffini, é necessário que você conheça uma das raízes. Bom, suponha que você conheça. Tá? Então, conhecendo esta uma raiz, né, como que a gente reduz as outras? Então, para isso, eu tomei este exemplo que está aqui embaixo. Ó. X ao cubo, menos 4x quadrado, menos 5x, menos 2. É um polinômio de grau 3, porque o maior expoente aqui é 3, né, e o que a gente quer então é reduzir esse polinômio. Pois bem, então para que a gente possa reduzir esse polinômio, né, supondo que a gente conheça uma das raízes, né, a gente faz da seguinte forma. Bom, neste polinômio 2 é uma raiz, já estou indicando que é uma raiz, suponha que a gente já conheça antecipadamente que 2 é uma raiz. Né? E aí, nessa primeira expressão aqui, eu só estou mostrando que 2 é raiz, ou seja, se eu substituir 2 no lugar do x, o resultado dessa conta vai dar zero, portanto ela é raiz. Tá? Então eu quero reduzir aquela expressão, eu quero escrever aquela expressão, eu quero um polinômio de grau 3, okay, a um polinômio de grau 2 multiplicado por um polinômio de grau 1. Tá?
Como que a gente faz isso? O que diz a regra? Bom, a regra é a seguinte: você pega aquela raiz conhecida, 2, tá? E você pega os termos que multiplicam a tua expressão, os coeficientes, as constantes que multiplicam os x. Então, por exemplo, aqui, olha, no x ao cubo, você tem 1 que multiplica, então vai escrever este 1 como primeiro termo. Aqui você tem menos 4, menos 4. Aqui você tem 5, o 5 está aqui. E aqui você tinha menos 2 está aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Tá? Este primeiro termo que está aqui, este 1, eu vou transferir ele aqui para baixo. Tá? Aí eu vou fazer assim, eu vou pegar este 2, eu vou multiplicar pelo 1, então eu pego 2 vezes 1 e coloco o resultado da conta aqui. Aí eu vou fazer 2 vezes, bom, vamos lá. Quando você faz 2 vezes 1 e coloca o resultado aqui, você vai ter menos 4 mais 2, menos 4 mais 2 dá menos 2. Este menos 2, agora sim, você vai pegar aquele 2 ali de cima, multiplicar por esse menos 2 e inserir o valor aqui. Tá? Bom, faça a conta. 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1. Este 1 vou multiplicar por este 2 que está aqui, multiplico por este 1. 2 vezes 1, 2, coloco ele aqui do lado. Tá? E aí eu vou ter menos 2 mais 2, que dá 0. Então, esses termos que a gente obteve aqui, olha, 1, menos 1 e 1, são os termos que vão representar as constantes do polinômio de grau 2. Então, aqui eu vou reescrever da seguinte forma. Eu vou escrever, então, x menos a primeira raiz que a gente já conhecia antecipadamente, que é o 2, né? E vou, no lugar do termo de grau 2, eu vou multiplicar por 1, que é o primeiro obtido aqui. Este menos 2 vem no segundo termo e este 1 vem no terceiro termo. Então, essa expressão que está aqui embaixo é o polinômio reduzido dessa expressão anterior que está aqui. Bom, você pergunta, mas para que a gente precisa aprender polinômio? Né? O polinômio é uma representação de alguma condição matemática. O polinômio por si só é uma função matemática, porém é possível a gente associar o polinômio a determinados fenômenos. Pode ser fenômenos envolvendo carga sobre uma viga, por exemplo. Se você tiver uma distribuição de carga constante sobre uma viga, o momento fletor, que seria o esforço de flexão sobre a viga, ele costuma atuar de forma quadrática, uma expressão de segundo grau. Né? Ou, por exemplo, neste caso que eu estou indicando aqui. Né? Em algumas condições comerciais, é possível você obter uma relação entre o número de peças vendidas e o lucro que você obtém. Então, suponha o seguinte, suponha que você conseguiu modelar a condição na qual você tem um produto X, né, que quando substituído a quantidade de peças fabricadas e vendidas, né, te resulta num lucro que é o P que está aqui. Então, P igual a menos 200x² mais 2000x menos 3.800 representa para você o lucro que você tem sobre o número de peças vendidas. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você fala, puxa, quanto mais eu produzo e quanto mais eu vendo, maior é o meu lucro. Mas isso não é verdadeiro, né? Porque muitas vezes o teu custo de produção ele aumenta com a quantidade de peças que você produz. Então existe às vezes uma otimização importante de ser feita. O que esse exemplo está mostrando é exatamente isso. Suponha que você tenha o lucro dado por essa expressão e você quer saber quantas peças eu devo vender para que o meu lucro seja razoável. Tá? Ou para que meu lucro, particularmente nesse problema, seja maior do que 1.000. Bom, a gente tem algumas formas de resolver esse problema. Né? É um polinômio de segundo grau. E o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é construir um diagrama para ele, um gráfico dele. Né? O gráfico está construído logo aqui embaixo. Ó, né? Este gráfico indica para você que neste eixo aqui eu tenho o lucro
e neste outro eixo aqui eu tenho quantas peças eu estou produzindo e vendendo. Como esse gráfico é uma parábola e com concavidade negativa, porque olha, esse primeiro termo que multiplica o x ao quadrado, ele é negativo, né? Então essa parábola tem concavidade para baixo, concavidade negativa. Note o seguinte, se você, né, produzir uma determinada, se você não produzir peça nenhuma, imagine que você não produza nenhuma peça, x é igual a zero, não produzi, não vendi nenhuma peça. Cara, se você não fez isso, significa que se você substituir zero no lugar de x, o teu lucro é menos 3.800. Ou seja, você tem custo, um custo negativo, seu lucro é negativo, significa que você tem custo. Né? O fato de ser negativo significa que se você não fizer nada, você está ferrado, você está produzindo, você não está produzindo nada, mas ainda assim você está gastando dinheiro. Custo fixo, aluguel, luz, energia, esse tipo de coisa. Bom, particularmente nesse problema eu digo o seguinte, pelo gráfico a gente consegue perceber que se você não produzir mais do que 2,5 peças, né, ou seja, de 3 peças para frente, você não tem lucro. Agora, particularmente entre 3 e 5 peças, aqui olha, o teu lucro só cresce. E ele é máximo exatamente nesse ponto quando x é igual a 5. Então 5 fornece para você a maior quantidade de peças que você pode fabricar sem que você tenha prejuízo ou sem que seu lucro não caia. A partir daí, de 5 para frente, o teu lucro começa a cair. Ou seja, você está produzindo mais, obviamente o montante de dinheiro é maior, mas o lucro que você obtém é menor. Então, você fala, qual é a opção então? Fabricar sempre entre 3 e 5? Não, aí a opção é você conseguir mexer no teu sistema de produção para que esta função aqui seja diferente. Ok? É um bom exemplo aí para você analisar. Pois bem, pessoal, eu estou deixando aqui então mais alguns problemas. São polinômios de segundo grau. E aqui a questão é somente verificar se as raízes são racionais, irracionais ou imaginárias. Ou seja, se você utilizar o Bhaskara, verificar se tem solução, se não tem solução, né, imaginário, ou se a solução ela é irracional, ou seja, um número é uma dízima. Ok? Então é isso, boa sorte. Procurem fazer esses problemas aqui.